Olá, tudo bem? Eu sou o Patrick, bem-vindo ao Consultor da ANO. Hoje, segundo vídeo a respeito dos arquétipos. Eu fiz um primeiro vídeo que eu postei no canal, convido você a assistir, assim vai ser mais fácil se você já não assistir para entender esse vídeo de agora. Então, vamos lá. Hoje, os arquétipos, um dom da humanidade. Por que um dom da humanidade? Então, simplesmente porque os arquétipos são uma especificidade única da humanidade. Isso quer dizer que os arquétipos nascem dentro da psique humana e eles são uma especificidade da psique humana. Ou seja, eles não existem dentro da natureza. Eles não são um fator objetivo que pertence à natureza ou ao mundo exterior. Ele é um fator que pertence unicamente ao próprio funcionamento da psique, que é religado a uma disposição da percepção humana. Então, eu vou explicar como isso acontece. O que funda o arquétipo dentro da psique humana é uma disposição da psique humana que tem a capacidade de fazer associação de semelhanças. Eu vou explicar. Vamos tomar, por exemplo, o arquétipo da árvore, que é um arquétipo bem simples. O arquétipo da árvore se fundou a partir do momento onde o ser humano, lá no premisso da humanidade, lá no início da humanidade, onde o ser humano reparou que dentro da natureza tinha um certo número de fenômenos que era parecido, no caso, as árvores. Ele tinha bem reparado que as árvores tinham uma quantidade enorme, uma diversidade enorme de árvores, que eles eram todos diferentes. No entanto, ele conseguiu reparar que tinha um certo número de semelhanças. Essas semelhanças são algo que cresce do chão em direção ao céu, é algo que é feito da mesma matéria, ou seja, a madeira, é algo que deixa crescer galhos, algo que deixa crescer em cima dos galhos as folhas, algo que tem sempre uma cor bastante parecida, ou seja, todas as variações divergem de marrom, e muitas vezes é algo que vai dar fruto que efetivamente a gente talvez pode se aproveitar para se alimentar. E vai por aí, e a partir desse momento, essas semelhanças associadas dentro da psique humana, criar o arquétipo dentro do inconsciente humano. É bem importante de se relembrar que esse processo é um processo inconsciente. Então, a disposição natural da psique humana a fazer associação de semelhanças fundou dentro da psique inconsciente do ser humano o arquétipo da árvore, seguindo essas associações de semelhanças. Muito bem, isso é a primeira coisa. Mas o princípio do arquétipo e das associações de semelhanças não para aqui. Uma vez que o ser humano fez essa primeira camada de associação de semelhanças, ele fez uma outra camada que foi que, porque a árvore lhe fornecia fruto, que lhe permitia de se alimentar, lhe permitia de lhe fornecer vamos dizer, uma proteção, porque ele podia subir na árvore se tinha um predador chegando. Ele fornecia uma madeira a partir da qual ele podia fabricar armas e mais tarde casa, enfim, todas essas associações de semelhanças fez que ele finalmente acabou de entregar ao arquétipo da árvore uma carga significativa que não é unicamente religada à fisicalidade, à naturalidade da árvore, ou seja, ao arquétipo da árvore natural, nascido dessas semelhanças, dessa associação de semelhanças, ele acrescentou uma outra carga significativa que fez da árvore uma
um arquétipo que poderia significar, por exemplo, a árvore da vida. Todo mundo conhece esse conceito da árvore da vida, então ele é altamente religado ao arquétipo da árvore. Da mesma forma, a gente pode dizer que a árvore, muitas vezes vocês ouviram falar em uma analogia da árvore, entre a árvore e o sexo masculino. Então, a árvore veio se carregar de um significativo de fecundidade, de produção de vida. E vai por aí. E essa acumulação de sentido, de associações que são feitas a partir do arquétipo, faz que finalmente um arquétipo abrange uma quantidade infinita de caráter, de significação, de sentido, e isso faz como, factualmente, é impossível conhecer totalmente e em si o arquétipo, porque ele é finalmente uma espécie de campo magnético que atrai as associações no seu campo e cria vamos falar, realmente um campo magnético de força de sentido. Relembrando, muito importante, nunca esquecer isso, inconsciente. Tudo isso se fabrica naturalmente, além da vontade da consciência humana, é um fenômeno inconsciente. Muito bem. Mas o arquétipo não somente se funda a partir de coisas concretas, físicas. Ele pode se fundamentar a partir de conceito abstrato. Por exemplo, o medo. O medo, o ser humano reparou que, por exemplo, quando aparecia um predador, então ele sentia um certo número de sentimento, de emoção, e isso despertava nele um certo número de fenômenos psicofisiológicos, e ele reparou que isso acontecia também nos outros homens, mas também nos animais, enfim, e ele acabou fundar inconscientemente o arquétipo do medo, porque cada vez que tinha um evento que despertava nele um certo número de emoções, sempre os mesmos, então ele acabou, pouco a pouco, fundamentar dentro da sua psique inconsciente o arquétipo do medo. Uma coisa interessante é que, mais uma vez, o arquétipo do medo vai se acrescentar a partir, por exemplo, de outros eventos que ele acabou de vivenciar, por exemplo, uma tempestade, um raio luminoso que desce do céu, cria a mesma emoção, e então o significado do medo vem se acrescentar de algo que tem a ver com as forças dos elementos e talvez também com os esforços misteriosos que ele não consegue explicar, e daqui para frente, pouco a pouco, esse medo pode ser associado ao medo de Deus, ao medo da ira de Deus, e vai por aí. E então, assim se funde e se alimenta o campo magnético do arquétipo do medo. Muito bem, a gente pode pegar mais um outro exemplo, o arquétipo da morte. O ser humano, desde os primeiros tempos, reparou que acontecia um fenômeno que um dia o ser humano estava caindo dentro de um estado onde eles eram inertes, sem mais nenhuma reação, e que o corpo deles começava a se degradar. E então ele reparou isso em todo o ser humano e logo depois em todos os animais. E depois reparou que isso acontecia também com as plantas. E finalmente ele acabou fundar o arquétipo da morte, que nasceu dessas associações de semelhanças, de fenomenologia que ele reparou. E aí ele associou outros fenômenos, eu não vou me estender mais, mas vocês entenderam mais ou menos como acontece a fundação dos arquétipos. Relembrando mais uma vez, a origem de me repetir, tudo isso é um fenômeno inconsciente, absolutamente inconsciente. E vocês entendem que, então, o arquétipo ele funciona como uma espécie de campo magnético, atraindo até ele uma inúmera quantidade
de associação de semelhanças. E por isso, como eu falei um pouco tempo atrás, é impossível conhecer um arquétipo em si. Primeiro, porque ele é inconsciente, e segundo, porque o número de semelhanças, de associação de semelhanças que ele atrai até o seu núcleo é infinito. Então, na verdade, cada um faz suas associações, e como ele é um fenômeno tanto coletivo que pessoal, a quantidade de significado e de conteúdo que o arquétipo tem é absolutamente impossível a conhecer inteiramente. Mas então, vocês podem me falar, mas como então a gente consegue falar de arquétipo e falar, por exemplo, de um arquétipo do medo, da árvore, qualquer seja, se ele é inconsciente, e se você me fala que ele é impossível a conhecer inteiramente, porque ele abrange uma multidão infinita de conteúdo. Então, justamente isso é o segundo elemento desse vídeo. Isso é porque os arquétipos têm uma tendência natural a criar, fabricar imagens arquetípicas. E então vem lá um ponto fundamental, que é que a gente conhece os arquétipos através das imagens arquetípicas que eles produzem, que são imagens que são produzidas em direção à consciência. Então, do inconsciente, a produção dessas imagens atinge a consciência, e é assim que o ser humano consegue se representar os arquétipos através das imagens arquetípicas. Eu vou dar um exemplo, o exemplo do arquétipo do rei. O arquétipo do rei nasceu a partir de um certo número de associações de semelhanças que era referente à estrutura social da sociedade. E, a partir de lá, e da sociedade, vamos falar da estrutura, a estruturação social dos grupos de ser vivo, né? Inclusive nos animais. E então, o arquétipo do rei é diferente, seguinte que ele seja num povo do norte, ou num povo africano, ou num povo asiático, ou num povo latino-americano, enfim, não importa, ou Europa. Isso é porque cada povo tem a sua própria experiência do arquétipo do rei. E então ele tem as suas próprias imagens arquetípicas do rei. Um rei africano tem especificidade que um rei da Europa, com um rei do Grande Norte, ou que um rei dos índios dentro da Amazônia, ou do chinês, ou do japonês, não tem. No entanto, todos, absolutamente todos, se referem ao arquétipo do rei, que é, finalmente, a encarnação, vamos dizer, de um poder divino, a partir do qual o ser humano estrutura sua sociedade e então reconhece um poder superior a um certo sujeito que ele vai nomear rei a fim de estruturar sua sociedade. E isso é a história humana. A partir de lá, a gente entende que cada imagem arquetípica do rei seguinte aos povos é diferente. No entanto, todas as imagens arquetípicas do rei se referem ao mesmo arquétipo, o arquétipo do rei. Muito bem, então eu acho que agora vocês entendem um pouco melhor como se fabrica os arquétipos, como se fabricaram os arquétipos e como as imagens arquetípicas nasceram. O próximo vídeo vai ser justamente sobre os arquétipos, e as imagens arquetípicas vai ser específico sobre as imagens arquetípicas, que tem bastante coisa a falar a respeito, que é muito interessante, porque, na verdade, a gente vive o tempo todo no meio das imagens arquetípicas. E a gente fabrica o tempo todo imagens arquetípicas, nós todos. Então, eu convido você a ver o próximo vídeo. Se vocês não já assistiram o primeiro vídeo, por favor, assistam. E agradeço muito pela escuta. Um grande abraço e paz a todos. Tchau, tchau.